Ok, passando vergonha mais uma vez. Não dá para acreditar que esse time do Corinthians não conseguiu ganhar do Remo, um time da terceira divisão do futebol brasileiro. É inacreditável. Já não bastava aquele vexame da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Ituano, que é outro time horrível. E dessa vez o Corinthians passa outro vexame, perde de 2-0 para o Remo, um time da terceira divisão. E digo mais, ficou barato essa derrota por 2-0. Era para ter sido 3-4-0. E para piorar mais ainda, esse estagiário do Fernando Lázaro, que é daquela escola maldita do Silvinho, no jogo de ontem ele poupou alguns jogadores. Ele deixou no banco de reserva o Fagner, o Fausto Vera, o Roger Guedes, que é artilheiro do Corinthians na temporada, só isso, tá? É uma coisa absurda isso que o Fernando Lázaro fez. Até porque, até onde eu sei, o Corinthians não jogou domingo passado, tá? Esse time do Corinthians não estava na final do Campeonato Paulista, tá? Então os jogadores não estavam cansados. Ah, mas jogou contra o Liverpool. Mas jogou lá no Uruguai. É 2 horas de viagem. Não é possível que esses jogadores cansaram. No futebol de hoje, com a medicina avançada, será que um jogador de futebol profissional não consegue jogar 2 jogos seguidos? É uma coisa assim inacreditável. O Fernando Lázaro ele ficou perdido na escalação do Corinthians. Ele começou com o meio de campo, com Juliano, Paulinho, com Maicon e com Adson. Um meio de campo assim, que eu nunca vi na minha vida. Não sei o que ele arrumou com esse meio de campo do Corinthians. O Paulinho, perdido lá em campo. O Paulinho aí não sabe se ele é centroavante, se ele é segundo volante, se ele é ponta. Parece que ele tem um saco de cimento nas costas, o Paulinho. Tá jogando com o nome. O Maicon não tá jogando nada. O Juliano não jogou bem ontem. Essa linha de 4 do Corinthians é envelhecida. Eu canso de falar isso aqui no canal. O Gil Azeitona não tem condição de jogar nesse time do Corinthians. Tá jogando com o nome também. Um jogador pesado, não aguenta correr. Se você prestar atenção num segundo gol que o Corinthians tomou, no segundo tempo, tinha 5 jogadores do Remo e 5 jogadores do Corinthians. Nenhum dos jogadores do Corinthians marcaram o jogador do Remo, que fez o gol de cabeça sozinho, tranquilo. Então essa linha de 4 do Corinthians, da defesa, tá envelhecida. Não dá mais pro Fábio Santos jogar no Corinthians. Tá jogando com o nome o Fábio Santos. Paulinho tá jogando com o nome. Gil tá jogando com o nome. Por que não colocou o Matheus Bidu para começar o jogo? Contratou esse cara para quê? Porque se o Matheus Bidu não tem condição de jogar contra o Remo, um time da terceira divisão, manda o cara embora. Pelo amor de Deus. Fábio Santos não tem condição de jogar nesse time do Corinthians. Ele não conseguiu acompanhar o contra-ataque do Remo. O cara tá morto. Não tem perna para correr. Enfim, sinceramente, eu tô bastante desanimado com esse time do Corinthians, tá? São jogadores que não têm alma nenhuma, não têm vontade, jogadores mortos em campo, tá? Esses mesmos jogadores ficaram praticamente um mês lá no CT Joaquim Grava, brincando de bobinho, né? Só tocando bola para cá. Não resolveu nada. Cadê a evolução do Fernando Lázaro, esse estagiário aí? Cadê a evolução dele? Porque tempo ele teve. Teve tempo todo do mundo para acertar esse time do Corinthians. E não vem com essa história, ah, mas porque o Renato Augusto não jogou. Poderia ser o time B do Corinthians, dava para ter ganhado do Remo. É uma vergonha essa derrota do Corinthians para o Remo. Porque ele poupar jogadores para um jogo importante desse, da Copa do Brasil, que é um campeonato curto, que tem uma grana muito boa. Não dá para acreditar que ele fez isso aí. E o jogo de domingo agora contra o Cruzeiro, que é a estreia no Campeonato Brasileiro, não vale nada. Se você colocar na balança, o que, que vale mais para o Corinthians agora? Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro? Lógico que é a Copa do Brasil, que é um torneio curto que o Corinthians tem mais possibilidade de ganhar. Não o Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians perder domingo agora ou empatar, tanto faz. Não vai fazer diferença nenhuma. Até porque depois vai ter 37 rodadas para o Corinthians recuperar. A Copa do Brasil não, campeonato curto. Ah, mas tem um jogo de volta. É, tem um jogo de volta. Vai ter que fazer 2 gols para levar para os pênaltis ou 3-0 para ganhar o jogo. E se levar para os pênaltis, a gente sabe que nos pênaltis o Corinthians não está tendo muita sorte. Perdeu para o Flamengo, o Fagner não sabe bater pênalti, Fábio Santos também desaprendeu. Perdeu nos pênaltis para o Ituano, então levar para os pênaltis não é nada garantido. Deveria ter matado o jogo ontem, tá? Por 2-0, ter ganhado bem, mas a soberba desse time do Corinthians
é muito grande. A folha salarial do Corinthians é de 16 milhões de reais por mês. 16 milhões de reais por mês. Só perde pro Flamengo, pro Atlético Mineiro e pro Palmeiras, que esse time tá sempre ganhando título. E a conta fecha. Lá no Corinthians a conta não fecha. Paga uma bala por mês para esses jogadores aí para deixar na reserva e não consegue ganhar do Remo. É uma coisa absurda, tá? Se a diretoria do Corinthians não mandar esse estagiário embora hoje, mandar embora hoje, se não mandar esse cara embora hoje, a gente não vai ganhar nada. Vai ser mais um ano aí vendo o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético ganhando o título. Mais um ano dessa forma. Porque se continuar esse cara aí, a gente não vai ganhar nada. Esse estagiário nunca foi treinador em lugar nenhum. Mas enfim, rapaziada. Eu, sinceramente, tô desanimado com esse time do Corinthians, tá? Não boto fé com o Fernando Lazo lá. O Corinthians tem 11 jogadores muito bem, mas esses caras não querem jogar, tá? Não quer jogar e o treinador também não consegue fazer ele jogar. Essa é a minha visão sobre o jogo de ontem, sobre o que está acontecendo lá no Corinthians. Eu quero saber a sua opinião também. Eu vejo todos os comentários aqui. Comente aqui nesse canal, nesse vídeo, que eu quero saber a sua opinião. Dito isso, se você for novo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude no engajamento do nosso canal. Tamo junto e vai, Corinthians!